Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos à reflexão de número 27. Estamos no livro de Josué, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 18 até o versículo 26 e essa leitura será realizada na Bíblia NVI. Disse então o Senhor a Josué: estende a lança que você tem na mão na direção de Ai, pois nas suas mãos entregarei a cidade. Josué estendeu a lança na direção de Ai, e assim que o fez, os homens da emboscada saíram correndo da sua posição, entraram na cidade, tomaram-na e depressa a incendiaram. Quando os homens de Ai olharam para trás e viram a fumaça da cidade subindo ao céu, não tinham para onde escapar, pois os israelitas que fugiram para o deserto se voltaram contra os seus perseguidores. Vendo Josué e todo Israel que os homens da emboscada tinham tomado a cidade e que desta subia fumaça, deram meia volta e atacaram os homens de Ai. Os outros israelitas também saíram da cidade para lutar contra eles, de modo que foram cercados, tendo os israelitas dos dois lados. Então os israelitas o mataram, sem deixar sobreviventes nem fugitivos, mas prenderam vivo o rei de Ai e o levaram a Josué. Israel terminou de matar os habitantes de Ai no campo e no deserto, onde os tinham perseguido. Eles morreram ao fio da espada. Depois disso, todos os israelitas voltaram à cidade de Ai e mataram os que lá haviam ficado. 12.000 homens e mulheres caíram mortos naquele dia. Era toda a população de Ai, pois Josué não recuou a lança até exterminar todos os habitantes de Ai. Glória a Deus pela leitura da sua palavra, amém? Então nós estamos agora essa segunda parte, né? Na primeira nós vimos aí toda aquela armação, né? Toda aquela estratégia que Deus havia entregado a Josué, né? Colocando os homens atrás da cidade, depois Josué se apresentando à frente, né? E agora nós, aqui a partir do versículo 18, nós vemos então toda essa ação, né? Ela sendo executada e de forma precisa, né? Até porque foi Deus que conduziu aí, né, o seu povo. Logo no início da leitura do versículo 18, nós vemos o Senhor falando com Josué. Né, e aqui já quero deixar um ponto bem claro, que a Bíblia não deixou claro de que forma Deus falou, né, se Deus se apresentou como homem, né, se ali foi uma visão, se ele simplesmente ouviu uma voz. Então isso não fica claro no texto. O que fica claro é que Deus falou com Josué e Josué entendeu a voz do Senhor. E a ordem do Senhor foi para que Josué levantasse a lança, né? E a partir do momento que ele levantou a lança, como nós lemos, né, os homens viram e deram início à batalha. E aí depois o texto, né, vai sendo, no decorrer do texto, vai explicando passo a passo, né? Então o povo da cidade de Ai, quando olha Josué que se apresenta diante do povo da cidade de Ai, eles viram, falaram: vamos atrás dele, vamos matá-lo, vamos derrotá-lo como da outra vez, e começaram a perseguir Josué. Saíram todos para a batalha e deixaram a cidade desprotegida com as mulheres lá. E aí então aquela parte do povo de Israel que estava por trás escondido entrou na cidade, atacou a cidade e a incendiou. Então o texto nos deixa claro que quando Josué olha, né, primeiro o povo de Ai olha e vê aquela, e aí eles param, mas de repente Josué também viu, aquilo para ele foi como um sinal quando ele viu a fumaça subindo, e aí foi para cima do povo de Ai, e aí a batalha, né, se dá então nesse cenário. Eles derrotam ali aqueles soldados, depois eles vão todos lá para a cidade, incendeiam a cidade e matam o restante das pessoas que ali estão, né? Então, e aí no final disso tudo, eles exterminaram todos. O texto deixa aí 1.200 pessoas que tinham ali na cidade de Ai morreram, mas o rei foi levado vivo até a presença de Josué. E aí terminamos o texto, né, no versículo 26, Josué ainda com a mão estendida, né, com a lança lá e a mão estendida, né? E assim termina aí essa narrativa, essa parte que é praticamente a derrota do povo de Ai, né? Podemos intitular aí essa parte do texto como a derrota propriamente dita. E aí nós temos aqui algumas reflexões, né, em cima dessa parte do texto, né? A primeira delas aí é ver que pelo fato de Israel ter abandonado o pecado, ter descoberto aí o pecador, matado, que foi Acã, né?
o povo se santificou diante do Senhor. Ele abre, né, quando nós nos santificamos, quando nós caminhamos, né, e aqui fica um princípio importante, quando nós caminhamos segundo a palavra do Senhor, em santidade, quando buscamos essa santidade, nós temos o privilégio de termos as portas abertas de todas as nossas faculdades espirituais para ouvir a voz do Senhor. Como foi dito, nós não sabemos como Deus falou com Josué, mas que Deus falava e Josué escutava, isso é muito claro. Então, o que antecede isso? Antecede Israel tirando o pecado do meio dele e se santificando. Então, está aí um princípio grandioso, uma reflexão maravilhosa para os nossos corações, né? Vamos andar em santificação para que possamos ter acesso, né, às coisas espirituais, para que a voz do Senhor venha e nos alcance. Isso é muito importante. E aqui nós vemos isso, uma reflexão importante nessa parte do texto. Mas um detalhe interessante é que quando começa a batalha, Deus pede que Josué, ali já no início do versículo 18, ele levante a mão, a lança que tem na mão dele, e fique com as mãos erguidas. E aí a gente vai lembrar de cenários que aconteceram lá atrás, 2 vezes com Moisés, né? A mais comum e conhecida é aquela contra os amalequitas, que Deus ordena ali que Moisés levante as mãos, e quando Moisés está com as mãos levantadas, Israel ganha a batalha. Quando Moisés desfalecia, caía sua mão, Israel perdia a batalha, né? E aqui parece que está no mesmo cenário, né? Josué levanta as mãos ali, e aí o povo começa a batalha, e Josué fica de mãos erguidas. E nós vamos ver isso até o versículo 26. O final do versículo 26 ele termina dizendo que Josué estava com as mãos ainda suspensa, erguida, né? Então olha que tremendo, né? A gente sabe que isso é uma representação de oração, isso é uma representação de obediência, né? Mas o simbolismo maior que a gente usa muito aqui, né, é essa questão da oração, né? Essa retaguarda de oração. Então o povo estava lutando, que fica claro que Josué estava ali numa representação espiritual, né? Uma cobertura espiritual. Isso é muito importante. Pensando em termos de igreja agora, mais essa reflexão, né? A igreja tem que ter aqueles que oram, aqueles que jejuam, aqueles que fazem a cobertura espiritual, aqueles que se colocam, né, entre Deus e o mundo, como diz a palavra do Senhor, né? Quando o Senhor diz assim, quem se colocará entre eu e essa terra? E isso é um papel da igreja, né? É um papel dos intercessores, essa cobertura espiritual, né? Você vê o povo de Israel ali diante de uma batalha e Josué com as mãos erguidas. E foi lá, começou no versículo 18 e foi até o versículo 26, quando se deu toda a batalha, Josué ainda estava com as mãos erguidas ali, e aí Israel vence a batalha. O que é diferente é que com Moisés o tempo talvez fosse maior, né? Então ele cansou, ele desfalecia, as mãos caíam, aí Israel começou a perder a batalha. Aí o pessoal ajudava ele ali, Moisés mantivera a mão de Moisés erguida, o povo volta a ganhar a batalha, né? Então isso também é uma representação da oração. Não é fácil cultivar uma vida de oração, de jejum, tem hora que a gente se amolece, tem hora que nós estamos mais abatidos, mas a ordem é continuemos em clamor, continuemos aí em oração, em jejum. Essa cobertura espiritual, ela é muito importante, né? Isso daí é um ponto importantíssimo, uma reflexão importante aqui dentro dessa questão da batalha, né? Um outro ponto também que eu quero ressaltar aqui é como se deu essa batalha, né? A forma como Deus trabalha na vida do ser humano. Quando a gente olha lá a forma como foi a batalha lá em Jericó, aquela batalha se deu de forma sobrenatural. O que o povo teve que fazer é rodear 7 vezes a cidade, e quando tocou as trombetas, as muralhas caíram e Deus entregou aquele povo na mão da nação de Israel. Aqui é diferente. Aqui já não, ali enquanto ali não foi natural, foi uma forma mais sobrenatural, aqui a batalha se dá de forma natural. Ou seja, do início ao final da batalha, houve a ação do homem, sem essa ação sobrenatural de acontecer, cair coisa do céu, destruir, não teve nada disso.
Ali o homem, claro, teve que usar a mesma fé, como lá em Jericó nós vimos ali que foi um ato de fé, ficar marchando em volta, obedecendo a voz do Senhor, levando ali na frente a arca da aliança, então em obediência, em fé, e aí a obra do Senhor aconteceu. Aqui não é diferente a questão da fé, porque quando o Senhor deu toda a estratégia, do jeito que o Senhor passou a Josué, ele cumpriu. No início da batalha aí você vê Deus falando para Josué parar, levantar a lança e ficar com ela erguida, e ele obedece. Então tudo isso é um ato de obediência, um ato de fé, mas a ação se deu toda de forma natural. O povo teve que ir lá, enquanto uma parte foi perseguida pelo povo de Ai, a outra parte entrou na cidade, destruiu a cidade, depois destruíram o exército, depois foram lá e destruíram o restante que estavam na cidade. Então a gente vê as formas aqui, né? E aí fica essa reflexão. Às vezes Deus trabalha, a gente tem que orar pedindo para que Deus cumpra a sua vontade, mas nós temos que estar preparado para tudo. Às vezes a ação do Senhor é uma ação sobrenatural. O milagre acontece, a gente praticamente nós não fazemos nada, a gente só vê as coisas acontecer, uma perseguição que às vezes está na sua vida, uma coisa, de repente tudo aquilo cai por terra e você se vê livre. Deus agindo completamente, de forma sobrenatural, e você fica abismado. Mas tem hora que as coisas fluem pelo canal natural, né? É como a questão do estar doente, a medicina, né? A gente vê aí, quando a gente lê a palavra do Senhor, principalmente aí o Novo Testamento, no início, né? Ali os evangelhos, Jesus fazendo uma série de milagres e tudo, né? E tem pessoas dentro da igreja que faz esse questionamento. Mas a gente vê tanto milagre, por que hoje não se vê tanto milagre? Porque o Senhor canalizou grande parte dessa bênção, desse milagre, para essa ciência, medicina, para essa área, né? Então o que acontece? Hoje, olha quantos milagres Deus realiza, mas ele vai por essa forma mais natural. Ele já realizou o milagre abençoando o cenário da medicina, né? Então hoje a gente tem cirurgias aí complicadíssimas, de uma complexidade muito grande, coisa que não existia na época de Jesus, não existia na época dos apóstolos. E aí você vê hoje quantas curas, às vezes você precisa fazer uma cirurgia, coisas que não se identificavam antes, as pessoas morriam de tanta coisa e nem sabiam o que era, hoje se identifica, se trata, a pessoa é curada. Então tem hora, que eu quero que você entenda aqui nessa reflexão, é que tem hora que você vai orar, Jesus, e Deus vai te curar, vai abrir a porta do emprego, de repente vai vir, e tem hora que não, que você vai ter que procurar um médico, que você vai ter que tomar um medicamento, você vai ter que passar por um tratamento, você vai ter que ir lá batalhar, ajudar um, ajudar outro, vai ter que bater a mão na porta lá do emprego, ficar insistindo, mandando currículo, até a hora que vai se abrir. E é a forma natural como todo mundo consegue. Então, a chuva ela cai tanto sobre a cabeça do cristão como também do que não é cristão, assim como o sol. Então, tem hora que nós vamos caminhar como o mundo caminha, e as coisas vão acontecer, vão se abrir, sempre a mão de Deus nos abençoando. Aqui foi de forma natural, mas olha só, por trás disso tudo você vê Deus conduzindo, Deus dando ao homem a sabedoria necessária, a estratégia necessária. Então fique atento a isso também, porque muitos cristãos hoje, eles oram, não vão ao médico e falam, não, Deus vai me curar, Deus vai me curar. E desprezam essa ação de Deus. Deus já fez aí um milagre, Deus abençoou a área da medicina, né? Já se descobriram vacinas, medicamentos, tratamentos, cirurgias e tantas outras coisas que pode pegar uma pessoa doente e essa pessoa, passando por esse processo, fique saudável novamente, né? Então, mas não deixe de não acreditar ou de achar que Deus não faz os milagres. O milagre ele está fazendo todo o tempo. Mas tem hora que você pode orar também e Deus curar. De repente você está com uma doença, um problema e Deus cura. Pode. Mas se isso não acontecer, vai buscando os meios naturais, porque Deus também está te abençoando nessa caminhada. Amém? Então isso fica muito claro aí nessas duas batalhas, né? A forma como foi sobrenatural lá em Jericó e aqui contra o povo de Ai foi uma forma mais natural, né? Então nós vimos essas coisas acontecendo, esse milagre de Deus, essa presença de Deus no meio do povo que é grandiosa. E nós terminamos aqui com essa bênção, né? Josué com as mãos erguidas, com essa cobertura espiritual, né? E o povo vencendo a batalha, e que nós possamos ter essa vida de comunhão com Deus, uma vida de intercessão, que possamos ser, né, essa cobertura espiritual para o mundo,
para a nossa família, para os nossos amigos, né? A gente está impedido por muitas coisas, às vezes é a distância, às vezes é a dificuldade de estar próximo, mas a oração e o clamor não tem impedimento. Ela atravessa paredes, ela percorre distância e ela atinge o alvo. E a palavra do Senhor diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém? Então Deus abençoe grandemente a sua vida, amém? Assim como toda a sua família. Amém? Deus abençoe.